Vasco da Gama, fala do Vasco, Breno Monsef, manda aí. O Vasco anunciou ontem à noite a renovação com o Ryan. E é uma notícia interessante da questão financeira. Se o Vasco produziu o Ryan, como produz outros jogadores, para fazer caixa. Infelizmente, ou felizmente, dependendo aí do seu ponto de vista. Sobre o Ryan, garoto de 18 anos de idade, que é recém-completados agora em março, o Vasco está esperando levar pelo menos nessa negociação 35 milhões de euros. Ah, Breno, vai tudo de uma vez, um Pix pra conta do Vasco? Obviamente não. Vai ter comissão, vai ter luva, vai ter parcelamento, vai ter meta. Mas assim, é um jogador com o qual o Vasco espera ganhar muito dinheiro. Se não os 35 milhões de euros, mas pelo menos uma boa parte disso. Porque é uma joia. Eu conversei com algumas pessoas, várias pessoas falaram que o Ryan é um cara assim, desde que surgiu na base, ele é tratado com tanto carinho. E tem a cara hoje do futebol europeu, né? Que busca esse atacante mais parrudo, mais robusto. O Ryan é um cara que com 16 anos já tinha corpo que o pessoal ficava, caraca, ele tem 16 só tem 16 anos. Mas é verdade, você vê o Ryan, você pensa, caraca, é um atacante corpulento, apesar de ser jovem, do Vasco da Gama. E é um baita atacante, né? Essa é a verdade. Então a renovação foi por mais um ano, ou seja, até o final de 26. O Vasco espera vendê-lo agora no meio do ano. Essa é a expectativa, com essa grana aí que o Vasco está esperando. O Ryan fez 18 anos em março, surgiu nos profissionais em 2023, com 16 anos. São 55 jogos, 6 gols e 2 assistências. E aí é o típico caso, né, Léo Pinheiro, do garoto que a gente não vai conseguir ver se desenvolvendo no Brasil. Daqui a alguns anos, talvez muitos nem vão se lembrar que ele surgiu na base do Vasco. E se ele despontar de fato na Europa, for para a seleção brasileira, que é o que a expectativa é colocada em cima dele por muitas pessoas, desde que ele surgiu, a gente lamenta porque surgiu e já vai embora, né? Mas é um panorama que a gente tem acompanhado no Vasco nos últimos anos, né? É um jogador muito certeza. Jovem que entra com maior responsabilidade de decidir, de ser importante pro grupo de cima, sem passar talvez por aquele processo de ser introduzido na equipe principal, no grupo principal aos poucos, sem tanta responsabilidade e com muita pressão. O torcedor já querendo que ele resolva, sem a possibilidade de uma oscilação, que é natural para jovens jogadores. Então, essa formação ela acaba acontecendo fora do país. E aí o destaque, né? A maturidade acontece longe do Vasco da Gama e fica essa sensação. Muitos jogadores passaram por esse processo e talvez, infelizmente, o Ryan não esteja no momento de prime ou próximo desse prime com a camisa do Vasco da Gama, mas é um jogador muito interessante, como você disse, né? A gente já debateu em outras oportunidades, um jogador que era de comando de ataque, né? Uma referência, um camisa número 9, mas pela velocidade, pela explosão, foi deslocado para o lado do campo e isso também agrega bastante para a carreira dele e por isso ele atrai os olhares do futebol internacional. Vamos lá, alguns nomes possíveis então para serem poupados do jogo de domingo. A gente tem domingo Vasco e Cruzeiro, na verdade é Cruzeiro e Vasco, né? O jogo é em Cruzeiro, é em BH, e nomes inicialmente trazidos pelo Atenção Vascaínos, tá? A gente tem uma lista, por exemplo, com Felipe Coutinho, Hugo Moura, Nuno Moreira e até Pablo Verratti, que podem ser poupados. Eu tenho brincado sobre isso, né? Porque hoje em dia se fala do controle de cargas, né? O controle de cargas nada mais é do que jogador poupado, né? Essa é a verdade. Então a gente vai ter jogador poupado aí para domingo, provavelmente contra o Cruzeiro, no jogo de BH. O Coutinho vem passando por esse controle de cargas aí recentemente, em alguns jogos ele atua, outros não. O Vasco vem dosando nessa questão da carga aí do Coutinho, então pode ser de fato que mais uma vez ele seja poupado aí para domingo. O Hugo Moura foi um jogador que chegou ao Vasco e assim, ele já tá com 21 jogos na temporada, né? O Vasco que tem aí 23 jogos na temporada, o Hugo Moura já tem 21. No início do ano nem titular ele era, né? Aquela projeção de pré-temporada. E eu falava na época, né? Que o Carille iria em algum momento utilizar o Hugo Moura como titular absoluto. Isso aconteceu. E aí pode ser que o Hugo seja poupado. Até porque a sequência que vem pela frente é importante, com Copa do Brasil, com Sul-Americana. Então o Hugo pode ser poupado também, assim como o Nuno Moreira, que desde que chegou o português, Nuno Moreira, foi utilizado em todos os jogos praticamente, né? 10 partidas já pelo Vasco. Isso porque ele chegou na reta final do Campeonato Carioca. Tem um mês de Vasco, podemos dizer, praticamente, o Nuno Moreira. E ele virou titular absoluto. Então é mais um que pode ser poupado. E o Pablo Verratti, né? O Verratti é um cara que a gente vê, desde que ele chegou ao Vasco em 23, ele é um cara que não sai do time do Vasco, né? Então ele tá com uma sequência muito pesada também esse ano, já são 20 jogos pelo Vasco, do argentino, e pode ser que domingo ele tenha aí esse controle de cargas, que ele seja poupado. Lembrando de novo, né? Depois de pegar o Cruzeiro domingo fora de casa, o Vasco pega o Operário pela Copa do Brasil também fora,
Tem Palmeiras pelo Brasileirão também fora de casa. Na verdade, o jogo é em casa, mas né, é em Brasília. O jogo do Vasco levou o jogo para Brasília, né? Vendeu esse mando de campo. E também tem os jogos aí da Sul-Americana contra Lanús e Puerto Cabello, que são fora de casa também. Poupar. É difícil, cara, compreender o planejamento do Vasco. Não consigo entender, cara. O planejamento é tentar ganhar a Sul-Americana, pelo visto, é o que eles pensam. E abrir mão de todos os jogos fora de casa do brasileiro? Mas o próximo jogo é a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil em Ponta Grossa. Semana que vem. Nesse jogo? Pois é. Foi o mesmo pensamento. E foi, desculpa, o mesmo pensamento burro, na minha concepção, que o Carille pensou antes do jogo contra o Puerto Cabello. Ele poupa contra o Corinthians, toma uma porrada que tá até agora reverberando no vestiário. Aí pega um time, desculpe, semi-profissional. O time do Puerto Cabello era horroroso. Eu fiz esse jogo. Muito ruim. É pior que o cara bobo, Tátira. O Vasco não se classificaria na Sul-Americana com um time reserva? Sim. O Vasco não competiria mais contra o Corinthians com o time titular? Sim. Meu irmão, olha o jogo contra o Cruzeiro, é isso? Sim. Olha o contexto do jogo contra o Cruzeiro. Vamos raciocinar aqui. O jogo com o mando de campo vendido. Vai ser em Uberlândia. O Cruzeiro abriu mão de jogar em casa. Cruzeiro em frangalhos. Perdendo um jogo atrás do outro. Em crise. Seria um jogo acessível. Um jogo possível pro Vasco, vai ser fora de casa. Aí o que o Vasco faz? Não tira os principais jogadores. Cara, é surreal. O Vasco tá achando que ele... E talvez tenha, mas eu vejo outros times à frente que ele, Vasco, tem possibilidade de vencer a Sul-Americana. Por que não classifica? Então a prioridade é a Sul-Americana. Eu não acredito... Na primeira fase, cara. Eu não acredito que essa decisão passe somente pelo Fábio Carilli. Não. Isso é uma decisão que em clube ela é dividida. Geralmente vem da parte de cima do clube. Porque a galera não gosta do Carilli, não dá pra ser assim. É uma decisão conjunta. Com certeza é o departamento de futebol, a direção, tá todo mundo metido nisso. Consecutivos. Mas dá pra ganhar a Sul-Americana poupando jogadores na Sul-Americana nesse começo do campeonato contra times horríveis. Você acha que o Vasco, se tirasse Coutinho, tirasse o Verred, colocasse os reservas no jogo contra o Puerto Cabello, não venceria? Se o time reserva do Vasco não tem condição de vencer o Puerto Cabello, o Vasco não tem um dos melhores times do Brasil, como disse o Pedrinho. Acho que a ordem das prioridades está totalmente invertida. Pra você priorizar e valorizar a Sul-Americana e a Copa do Brasil lá na frente nas fases mais agudas, você tem que ter uma gordurinha no Campeonato Brasileiro. Porque senão você passa de fase da Copa do Brasil na Sul-Americana, mas tá na parte de baixo do Brasileirão, você não vai conseguir sustentar a prioridade. Exatamente. Eu acho assim, se o Vasco tivesse precisando no último jogo contra o Lanús, vamos botar assim, né? Fora de casa, do resultado, aí você pode poupar no jogo antes do Campeonato Brasileiro pra ir com força máxima, até porque tem o negócio de playoff, né? Se você não for o primeiro, não vai diretamente pra fase de mata-mata. E o Vasco perdeu a oportunidade de passar o Lanús. Exatamente. Empatou em 0x0 em casa. Vai precisar ganhar do Lanús na Argentina. Sim. Porque senão vai passar muito em segundo. Mas enfim, cara, se for esse planejamento mesmo, time reserva, time, sei lá, misto, contra o Cruzeiro pra pegar o Operário de Ponta Grossa no meio de... Com todo o respeito. Muito acessível. O Cruzeiro vivendo uma fase, é um jogo pra ganhar fora de casa. O Campeonato Brasileiro não tem 38 jogos em São Januário, não, cara. O Vasco precisa pontuar fora de casa. E outra coisa, o Vasco vai jogar 2 jogos a menos em São Januário. Talvez, não. Palmeiras, 4 Botafogo. jogos. Palmeiras, Botafogo, Flamengo já foi no Maracanã e o Fluminense, que vai ser no Maracanã também. Então são 4 jogos a menos. O Vasco, ao invés de 19 jogos em São Januário, o Vasco vai ter 15. E não vai ganhar os 15. Sim. Então, cara, acho que tá na hora do Vasco repensar muita coisa nesse planejamento. Não dá pra admitir ficar poupando o jogo decisivo como esse contra o Cruzeiro. São 3 pontos, um candidato real na luta por vagas na parte de cima, Libertadores, Sul-Americana. O Vasco pode abrir mão deles de bobeira. O Vasco é muito grande pra dizer que vai perder o jogo antes dele começar, cara. Você já entrar no jogo derrotado, que maluquice é essa? Contra o Corinthians, o Vasco começou o jogo derrotado. Quando o juiz apitou nesse jogo, todo mundo sabia que o Vasco ia perder. Sim. O Vasco entrou com espírito de derrotado naquele jogo. E contra o Flamengo agora, não entrou. E competiu. Competiu. Quando todo mundo achava que o Vasco ia perder o jogo, o Vasco foi lá, competiu, foi 0x0, botou a bola na trave. E você acha que o Corinthians é muito melhor que o Vasco? E aí você vai repetir a estratégia do jogo contra o Corinthians. Agora contra o Cruzeiro, vai entrar em campo derrotado? Então, você acha que o time do Corinthians é muito melhor que o Vasco? Que é uma decisão do clube. Sim, claramente, o Carilli já falou sobre isso. Porque os caras estão falando que é decisão do Carilli. Não, o Carilli não pode ser assim. O Corinthians do meio pra frente é melhor que o Vasco, mas do meio pra trás... Mas é muito melhor que o Vasco. Não, o Félix Torres é o zagueiro do Corinthians, pô. Você viu a expulsão do Félix? Ontem foi grosseira. Mas enfim, eu acho que o Corinthians não é um time de um nível muito superior ao Vasco. Por exemplo, o Flamengo é um time hoje de um nível muito superior ao Vasco. Botafogo até então também era. Palmeiras sei lá, o Atlético hoje pode ser. Mas todo jogo do brasileiro é difícil, gente. Agora, contra o Corinthians, não. O Cruzeiro também. O Cruzeiro tá vindo uma draga danada.
Não tem mais bobo no futebol. Pensar assim, é difícil, vai ganhar do Corinthians, é difícil ganhar do Palmeiras, é difícil ganhar do Atlético. Então não joga o campeonato, pô. Se todo jogo é difícil, sai do campeonato, desiste do campeoto antes dele começar.